Queridos, eu gostaria de pregar nessa noite, e essa não é a maneira costumeira como eu começo meus sermões, você sabe disso, sobre um tema que me chama muita atenção, que é a capacidade que a gente recebe, e a grande pergunta é de onde ou de quem, para que a gente possa superar certas circunstâncias da vida que, sendo bem realista, elas nos levariam para o fundo do poço. Na verdade, a nossa vida poderia, se fosse uma grande régua, uma grande escala, ter no extremo todas aquelas emoções difíceis de lidar: ira, mágoa, ressentimento, tristeza, ódio. Todas elas fazem parte, em algum momento, em alguma dimensão e em alguma intensidade da nossa existência. Mas lá no outro extremo, há outras emoções, sentimentos, que trazem alegria, paz, que trazem gratidão, contentamento, que nos fazem ser o mais humanos à imagem de Deus para o qual nós fomos criados, enquanto que dessa primeira nós somos as pessoas mais desumanas, porque vamos justamente para aquele ponto da nossa vida em que nós vamos para baixo e não para cima. O que é que faz alguém, mesmo tendo que enfrentar essas emoções, encontrar alguma alegria, algum motivo de esperança, que seja consistente, sólido, que de fato arranque a nossa alma desse ponto em que nós encontramos, seja por algum tempo, por muito tempo, seja com menos intensidade ou mais intensidade, mas nos arranca, e no meio desse lodo, dessa lama da alma humana, floresce uma flor de lótus, branca, resplandecente, translúcida, que você olha e diz assim: de onde veio essa paz no meio dessa circunstância? De onde veio essa alegria no meio desta situação? Como uma flor de lótus que se alimenta do lodo de um rio e faz uma flor belíssima. Parece que o coração humano tem essa capacidade, mas só parece, porque isso não vem do coração humano. O tema da mensagem de hoje é: de onde vem essa alegria que alimenta a nossa esperança? De onde vem essa alegria? E para isso eu gostaria de passear com você em dois salmos, que de certa maneira representam dois momentos do povo de Deus, que ficaram registrados na forma de poesia e canção, porque são dois salmos para cantar, e para cantar nos momentos de romaria, nos momentos de romagem, quando eles saíram das suas pequenas cidades em todo Israel para subir ao templo em Jerusalém e adorar a Deus. E como eu costumo dizer, esses cânticos dos degraus, porque Israel sempre olha para Jerusalém como o alto, onde Deus está ali representado, ou estava no templo. Então, quando esses cânticos cantavam-se, eram cantados por aqueles que estavam ali, eles representavam dois momentos diferentes. Um é o Salmo 126. Eu diria que é o poço da alma, numa circunstância muito difícil em que o povo de Deus se encontrava. E o outro é o momento glorioso da alegria, da paz e da esperança, que é o Salmo 137. Então nós vamos ler esses dois salmos e vamos olhar que tanto em um como o outro, os fatores que trazem a alegria e a esperança no meio da dificuldade são os mesmos. Quando eles faltam, nós estamos aqui, no Salmo 126. Quando eles existem, nós estamos aqui, no Salmo 137. Então, nós vamos ler os dois salmos, para que fique mais claro para nós. E eu vou ler na versão Almeida atualizada, a NAA. Então, faça uma alteração aí na projeção, para que não haja tanta diferença entre o que eu leio e o que vai ser projetado. Salmo 126. Olha só o que é que dizia o salmista quando cantava essa música. Olha o tom triste. Diz assim, desculpe, Salmo 137 primeiro. Desculpe, irmãos.
Salmo 137, primeiro. Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico, um dos cânticos de Sião. Mas como? Como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Sentiu o peso desse salmo? Tem ira nesse salmo, tem tristeza, tem saudade, tem angústia, tem um sentimento de desamparo, de abandono, de caminho sem volta, de beco sem saída. Tem uma revolta contra pessoas, contra o desdém daquelas pessoas que diziam: cantem. Tem uma revolta de pendurar nos salgueiros as suas harpas para que fossem símbolos de um cântico que já não existe mais. E aí, de repente, quando vamos para o Salmo 126, tudo isso parece ter mudado. E aí disse assim, no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, pois os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É outro tom, não é? É o tom da esperança, de já ver Deus fazendo alguma coisa, da alegria. É o tom do júbilo, da boca cheia de dentes, cantando e sorridente. É o tom da alegria, da paz, da esperança revivida, reforçada, encorajada, a ponto de fazer uma reflexão sobre o passado e dizer assim: nós saímos andando e chorando, mas agora voltamos com júbilo trazendo os nossos feixes. Isso é a alma humana. Salmo 137, Salmo 126. E é possível que você esteja num desses extremos, ou em qualquer ponto no meio deles. E se não está hoje, porque talvez não esteja muito claro, já esteve, ou estará em algum momento futuro. De onde vem a alegria do Salmo 126, que faz a esperança florescer quando tudo parece perdido? Vamos pedir que Deus fale assim para nós? Cubra a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, seres cujas almas são atravessadas por circunstâncias, por emoções, por fatos, que têm olhos e ouvidos, sentimentos, que muitas vezes são afetados por tudo e por todos. Nós conhecemos essas realidades, ó Pai, mas queremos que, à luz da Tua palavra, o Senhor nos ensine de onde vem a alegria que faz nos ter esperança, mesmo quando estamos incrustados no Salmo 137, com harpas penduradas nos salgueiros, com revolta, tristeza, raiva,
mágoa, ressentimento, saudade, desamparo. Ensina-nos nesta noite, Pai. A Tua palavra nos diz que a Tua alegria a nossa força é. Ensina-nos acerca disso. Que a luz da Tua palavra, que foi inspirada pelo Teu Espírito e que acabamos de ler, e que por si mesmo é suficiente para falar ao nosso coração, nós queremos repousar a nossa confiança de que o Senhor nos dará clareza, iluminará a nossa mente, e para isso nós te pedimos que o Senhor dilate o nosso conhecimento, que seja para além da racionalidade humana, seja de fato a Tua palavra falando ao nosso coração pela instrumentalidade do Teu Espírito, que não apenas a inspira, como já está inspirada, mas também ilumina esta palavra no nosso coração. Abre o nosso entendimento e fale conosco. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a vida humana é forjada pelas emoções sobre as quais nós damos nomes. Eu costumo dizer, como já falei aqui em outras ocasiões, que as emoções são aquelas coisas que muitas vezes não conseguimos entender até que colocamos nome nelas. E quando colocamos nome nelas, nós codificamos, colocamos um rótulo, e elas de alguma maneira acabam sendo identificadas quando certas emoções acontecem conosco e nós identificamos desde pequenininhos que aquilo é tristeza, que aquilo é alegria e assim por diante. Por isso que eu costumo dizer que sentimentos, essa palavra que nós usamos, são os nomes que nós damos à emoção. E como eu já falei em outras ocasiões, para que elas fiquem mais claras, às vezes nós precisamos dar nome e sobrenome. Porque nem toda tristeza é tristeza apenas. E nem toda alegria é alegria apenas. Mas o fato é que mesmo quando damos nome e sobrenome, como aprendemos hoje, muitas vezes essas pulsões da nossa alma não estão sob o nosso controle. E aí, frequentemente, nós nos vemos sendo tomados e atravessados por coisas que, num átimo de segundo, assim, acontece rapidamente, muda a polaridade da nossa alma, de tal maneira que aquilo que nos estava encorajando e assim por diante se esvai. Essa semana aconteceu um episódio muito interessante. Estava acabando o jogo do Atlético Mineiro e nosso conterrâneo Hulk, eu não sei quantos viram essa cena, terminou o jogo e ele estava conversando com o juiz, e aparentemente aquela era uma conversa muito amigável, ele estava rindo, o juiz também, eu acho que eles estavam discutindo sobre algum ponto, mas o jogo já tinha acabado, né? E eles estavam ali naquela atitude, rindo e tudo mais, e o juiz estava ali interagindo, parecia que estava tudo bem, até que o juiz disse assim, não, só um instantinho, tirou do bolso o cartão amarelo e deu a Hulk. E a não ser que você em algum momento descubra algum vídeo, por favor me envie o link, da leitura labial, eu não vou entender o que aconteceu, a não ser eles dois. Mas o semblante dele demonstrava a mudança radical que aquele cartão amarelo fez na sua alma. Ele estava leve, alegre e descontraído, até que no meio, sabe-se lá por quê, da cabeça do juiz, ele dá o cartão amarelo e ele fecha o semblante, ele faz com que sua mente ali se encapsule na raiva, na surpresa daquele momento. A face está crispada, ele faz assim com a cabeça, rejeitando aquilo ali, e o resto, até agora a gente não sabe o que aconteceu. Assim é a vida. A gente pode estar alegre conversando com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, vivendo aquela emoção boa, positiva, e de repente alguém nos dá o cartão amarelo. A vida nos dá o cartão amarelo. Coisas acontecem até quando nós recebemos mais do que o amarelo, nós recebemos o cartão vermelho. E o nosso coração, como que uma massa amorfa, gelatinosa, que se adequa ao recipiente onde ele está, muda de forma, muda de textura, muda de cor, muda completamente. Quando eu olho esses dois salmos, eu vejo esses dois salmos numa dimensão ainda maior, que não é apenas a alma de uma pessoa, que em um está triste, revoltada, raivosa, a ponto de pedir para que os filhos da Babilônia sejam esmagados em pedra, que eles recebam a paga daquilo que fizeram com Jerusalém. Tal era a revolta de terem sido sitiados, exilados numa terra estranha,
com saudade das suas origens e destituído de qualquer esperança de volta. E, de repente, aqueles mesmos, provavelmente os mesmos, que escreveram o Salmo 137, que não está na ordem cronológica, obviamente, escrevem o Salmo 126. E quando escrevem o Salmo 126, eles já não são mais escravos. O texto começa dizendo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, portanto já é uma oração, um registro poético e de música feito pós o retorno dos 70 anos no cativeiro. E tudo tinha mudado. Você já não vê mais aqui aquela ira, aquela tristeza, aquela raiva, aquela decepção, aquela frustração, aquela falta de esperança, aquele desespero do Salmo 137. Mas o curioso, irmãos, é que isto aqui, embora possa ter sido composto por uma pessoa, um salmista que compôs o Salmo 137 e compôs depois o Salmo 126, isso aqui é mais do que a alma de uma pessoa. É a alma de famílias. É o imaginário emocional, aquilo que está navegando na alma coletiva de uma nação. Isso acontece sim conosco. Eu novamente vou falar de algo que a todos nós afeta. Quem de nós não se lembra, qual de nós não se lembra do 7-1 contra a Alemanha? E só basta eu falar que alguém, se tivesse liberdade, diria assim, pastor, mude de assunto. Como nós estávamos animados e era apenas um esporte. Não, para nós não é apenas um esporte, mas era apenas um esporte. Ninguém ficou mais rico de nós que estamos aqui, nem mais pobre, porque o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Mas a nossa alma se entristeceu, como se fosse uma única alma. Assim acontece com famílias, com grupos de amigos, com igrejas. Essa igreja mesmo já passou por situações em que ela, como um todo, se entristeceu e como um todo se alegrou. Então, aquilo que é esperança individual passa a ser esperança coletiva, e aquilo que também é desespero individual passa a ser desespero coletivo. A pergunta é, quando a gente trafega e é liberto desse espectro aqui da alma angustiada, raivosa, irada, e uma gota de esperança, de uma alegria que nós não sabemos de onde vem, de uma esperança que nasce não sabemos de onde, e de repente nos leva para o outro lado da história. Os dois salmos nos ensinam isso. E eu quero voltar a começar com o Salmo 137. Perceba que o que havia ali no coração daquelas pessoas, e que está registrado às margens dos rios da Babilônia, era um sentimento de que não havia motivo, não havia razão para que eles fizessem aquilo que eles costumavam fazer. Veja, o que eles costumavam fazer? Diz o texto que às margens do rio da Babilônia, eles se assentavam, e ao invés de assentar-se para sorrir, cantar e louvar, eles se assentavam para chorar. A razão disso era porque eles estavam cativos na Babilônia, eles se lembravam de Sião. E o simples fato deles estarem numa terra estranha, e só quem teve que sair de sua terra, fugido por alguma perseguição religiosa, política, ou necessidade imperiosa de natureza econômica ou social, sabe o que é você estar numa terra estranha, sonhando com coisas prosaicas e simples do dia a dia. Mesmo aqueles que saem por deliberada vontade e que estão em terra estranha há muitos anos, lembram ainda. Os meus filhos que vieram esses dias nos visitar, fizeram com que a gente fizesse um périplo em Padinha Barnabé, Praia de Intermares, aquelas coisas que faziam parte da vida deles quando eles eram crianças. Porque nós somos ligados, invariavelmente, à nossa história de vida que está calcada sobre pessoas que fizeram parte dessa história, escreveram alguma parte dessa história, lugares que fazem parte da nossa história. Então era natural que quando eles se sentissem desterrados e isolados, eles se sentissem completamente desesperados. Eu tive uma experiência o ano passado de visitar a Coreia, os irmãos se recordam dessa viagem, e talvez uma das situações ou uma das emoções mais fortes naquele país
foi quando ficou perceptível, depois de uma semana ali, que você poderia falar sobre qualquer assunto. Irmãos, qualquer assunto dava oportunidade a algum coreano, e a gente estava na Coreia do Sul, obviamente, de dizer assim: mas foi horrível quando nos separaram, e a nossa expectativa é um dia nos reunirmos. Todo mundo falava de qualquer coisa, mas esse assunto entrava no meio, porque aquela nação era uma nação, e é uma nação dividida. E eu não sei se você consegue compreender, porque a gente nunca viveu isso. É como se de um dia para o outro saíssemos hoje da igreja e amanhã metade desse país passasse um grande muro de separação e todos os seus parentes que você tem no outro lado, você nunca mais veria. Nem poderia se comunicar. E pior, você saberia que do outro lado eles estão passando necessidades e passando lutas que você não está passando aqui. E junto com aquele desespero de não poder fazer nada, bate aquela culpa meio esquisita de por que eu posso e tenho e eles não podem e não têm. Pois bem, nós fomos visitar a zona desmilitarizada que fica entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É uma região mais ou menos de uns 3 quilômetros de distância, uma terra de ninguém, separada por um rio, cheia de minas, com guardas de um lado, guardas do outro, fortemente armados, que a qualquer momento, dependendo do que der na telha de um deles, dá um tiro para o lado de lá e o outro repete para o lado de cá, e você pode estar no meio de um tiroteio sem saber, mesmo sendo turista. Mas a parte mais difícil, irmãos, foi quando nós chegamos no memorial e vimos velhinhos, mas velhinhos, 90, 100 anos de idade, curvados, chegando em excursões. Eles fazem excursões para aquela zona desmilitarizada, onde um grande muro tem aqueles nomes todos das famílias que estão do lado de lá. E eles colocam rosas, eles colocam brinquedos, eles colocam coisas que remetem àquelas pessoas que estão lá, um ritual de profunda tristeza. Mesmo para nós que não temos nada a ver, teoricamente, com aquela história, nós olhamos e dizemos assim: meu Deus, que alma triste é a alma de uma pessoa que, de repente, às margens do rio da Babilônia, ou do rio Han, que é o rio que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, eles se assentavam e choravam, lembrando-se de Sião. Quando você tem essa sensação, qualquer motivo, o mais simples que você poderia usar para se distrair, para recrear-se, para ter um entretenimento, como, por exemplo, pegar a sua harpa e tocar mesmo músicas tristes e melancólicas da saudade e da tristeza que você está sentindo, perdem o sentido. De certa maneira, você vai se alimentando daquela tristeza, daquela angústia, e quanto mais você se alimenta, mais fome daquela alma que está entristecida. E é isso que eles descrevem no versículo 3, quando diz assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres. Olha a expressão, queriam que fôssemos alegres. Eles reconhecem, constatam que estão tristes, e mesmo com o estímulo daqueles que queriam, de maneira absurdamente inconsequente e inconcebível, que eles fossem alegres, eles não conseguiam, porque quando eles ouviam assim: cantem, cantem, cantem para nós um dos cânticos de Sião, a resposta deles é: como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Percebe a sensação de desterramento? Mas isso não acontece apenas quando a gente sai para uma terra estranha. Isso acontece quando a gente perde relacionamentos, quando a gente perde pessoas, e não perde apenas porque elas morrem, perde quando as amizades são rompidas, perde quando o amor de um casal se acaba, quando um filho ingrato se revolta contra os seus pais, perde quando aquele amigo que começou um negócio juntos, quando ainda eram muito jovens, cheio de idealismo, de repente se torna um sócio ambicioso que quer tomar o que é seu. Os lutos, como a gente chama, são os mais diversos. E o que nós encontramos aqui no Salmo 137 é um luto disseminado. Um luto que tinha a ver com a terra, mas tinha a ver com o desespero
de dizer assim: se eu me entregar ao mínimo de alegria nessa terra estranha, eu estou sendo desleal à minha história e àquele que ficou para trás. É isso que ele quer dizer quando diz assim: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. É como se houvesse uma certa culpa em ser feliz. É como se houvesse uma certa culpa em você dizer assim: eu não posso comer esse bife aqui porque tem gente morrendo de fome, eu não consigo me alegrar quando eu sei que tem gente triste. Eu e Cefra passamos uma outra experiência que foi também uma experiência muito dura. Nós tínhamos passado cerca de 10 dias entre os ribeirinhos na Amazônia, e quando nós voltamos para Manaus, e a coisa triste daquela região, irmãos, é que nós estamos no lugar mais rico do planeta, com a maior biodiversidade do planeta. Riqueza não falta naquele lugar, quem é da região pode atestar. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai naquelas comunidades ribeirinhas, e nós fomos na época da cheia, e vimos aquelas crianças pequenininhas, remando, às vezes com 7, 8 anos, levando os irmãos pequenininhos para a escola bíblica dominical, que nós fazíamos em um lugar, e não havia estrada, porque estava na cheia. O lugar onde nós ficamos, a pessoa que nos recebeu disse há poucos meses atrás também, nós tínhamos um barranco de 30 metros aqui, o senhor está em cima de 30 metros de água. E nós vimos a miséria, uma das taxas mais altas de diabetes, de pressão alta. Como? Porque todo aquele costume nativo foi perdido, o suco de taperebá, que é a nossa cajá, foi substituído pela Coca-Cola. O peixe, que já não tem muita abundância, foi colocado muito sal e fez a pressão subir das pessoas. Farinha, peixe e Coca-Cola, no lugar mais rico do planeta. E a gente vê na miséria daquelas comunidades indígenas, daqueles ribeirinhos, e aí, de repente, a gente volta para Manaus. E eu me recordo que a gente ia pegar o voo do outro dia, e nós resolvemos jantar. Nós somos muito bem tratados naquela região, uma generosidade semelhante ao nosso sertanejo aqui no interior do nosso sertão. Gente que o que tem, divide, e o que eles tinham, dividiam. Nós somos muito bem tratados. Foi 10 dias dentro de um barco, comendo bem, não havia luxo, mas uma boa comida, muito bem acolhidos. E aí, quando chegou em Manaus, eu chamei Cefra e disse: vamos aproveitar que o shopping é aqui ao lado do hotel, a gente janta. A gente tinha chegado após o almoço, nem tinha almoçado direito, então a gente janta e já vai se preparando, porque amanhã, logo cedo, de madrugadinho, o voo sai. E nós chegamos lá, e na hora que chegamos, tinha uma churrascaria. A gente passou aí quase 10 dias comendo peixe. Então, havia o desejo de comer carne. E eu pedi uma carne, Cefra pediu outra. Irmãos, quando aquele bife, quando aquele filé, sei lá qual era o corte, chegou na minha frente assim, alto, bonito, cheiroso. De alguma maneira eu ainda me emociono, porque eu revisito aquela emoção que eu tive ali. Eu comecei a cortar pedaços pequenininhos. Quem me conhece sabe que eu sou meio voraz, eu não faria isso numa situação normal. Comecei a cortar pedacinho pequeno, estava na boca, uma farofinha, coisa assim. E Cefra notou e disse: o que é que está acontecendo? E aí eu disse: eu não estou conseguindo comer. Porque eu estou lembrando de cada criança daquela que a gente deu um pacote de pipoca e parecia que eles estavam recebendo o banquete. Por cada velhinha daquela que a gente foi na canoa, porque ela não podia se deslocar com a equipe médica, falar de Jesus. Por cada pessoa miserável no lugar mais rico do planeta, eu não consigo comer. Irmãos, eu fui criado pelo meu pai, que me ensinou o seguinte: não se deixa comida no prato. Você come tudo. Essa é a razão, inclusive, porque eu acabei engordando muito depois do casamento, porque Cefra, a mãe dela, dizia que era bom deixar um pouquinho para dar a impressão que você não é tão miserável assim, tão enfomeado.
Então ela comia, deixava o restinho, e eu comecei a comer o restinho dela, depois o restinho do papeiro dos meninos, do leite dos meninos. Aí aconteceu isso que vocês estão vendo agora. Ela disse que é desculpa, mas não é. E eu não consegui comer aquele filé, aquele prato lá, irmãos. E eu mandei embrulhar. Eu também não gosto de deixar comida. Mandei levar e, no caminho de volta para o hotel, eu dei a alguém. Você consegue entender que, às vezes, tem uma culpa quando a gente é feliz diante da infelicidade dos outros? Tem gente que é capaz de ser infeliz diante da felicidade do outro por inveja, por mesquinharia, porque a miséria detesta a solidão, infelizmente. Quando o cara está no buraco, ele quer puxar todo mundo para dentro do buraco dele. Mas existe outro sentimento, que é quando a gente não consegue se alegrar diante da desgraça dos outros. Agora imagine essas pessoas aqui ouvindo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Como? A cidade de onde eles vieram tinha sido arrasada. Verso 7, ele diz assim: nós nos lembramos de quando Jerusalém foi tomada, pois eles diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. De vez em quando tem uma tragédia ambiental, você sabe qual é a tristeza daquela mulher que cozinhava naquele canto e que agora a enchente levou. Daquele homem que passou a vida todinha construindo aquele casebre, que para ele é um palácio, e a enchente levou. Porque quando a gente é desterrado da nossa história, como eles foram desterrados, não apenas do lugar onde eles moravam, mas das relações, das memórias que eles tinham, das reminiscências, das marcas que as pessoas deixaram neles e pelas quais eles são gratos. Quando isso acontece, o sentimento é o pior de todos, é um luto misturado com raiva, com revolta, muitas vezes experimentado por aqueles que perdem tudo e todos. Mas eis que, de repente, no meio desse salmo difícil de ler e compreender isoladamente, você se volta para o Salmo 126. E aí você aprende algumas coisas maravilhosas. E uma delas é que a perda e a desgraça nunca é a estação de chegada para quem está viajando com Deus. A perda e a desgraça nunca é a estação de chegada para quem está viajando com Deus. E Deus viaja com a gente. O mesmo Deus que permitiu que aquele povo passasse 70 anos, e não porque ele era injusto, mas porque eles mereciam aquela disciplina, porque eles é que tinham dado as costas a Deus, sido rebeldes contra Deus e contra a sua aliança. O mesmo Deus que várias vezes usou os profetas para levá-los ao arrependimento, e eles não foram, para corrigi-los e eles não se arrependeram, e que, como uma última medida, Deus disse que os levaria à terra estranha, e usaria nações pagãs, ímpias, que adoravam outros deuses e que eram inimigos de Deus e daquele povo, mas que Deus, na sua soberana vontade, usou como chicote da história sobre o povo da aliança. Esse mesmo Deus que foi com eles, e foi, irmãos, lembre, esse povo foi assistido por Deus lá no cativeiro. É no cativeiro que surge uma das maiores instituições de preservação da fé judaica e também, de certa maneira, da nossa fé, que é a sinagoga. As sinagogas surgem no cativeiro porque, uma vez retirados do templo e sem poder fazer sacrifícios, eles então tinham que se limitar a fazer estudos da lei e usar aquele quadrado muito parecido com esse espaço aqui, como um centro comunitário, como um CTG, um centro de tradição gaúcha, só que lá era um CTJ, um centro de tradição judaica. Porque toda a sinagoga era um centro de tradição comunitária e também um lugar onde eles continuavam preservando a fé, pegavam os seus pequeninos e ensinavam os seus pequeninos para que, quando eles voltassem do exílio, eles pudessem ter preservado a fé de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso aconteceu porque Deus estava com eles, porque se Deus não estivesse com eles, eles teriam esquecido completamente de Deus. Lembre que quando Deus estava com eles, ele usou homens como Daniel e os seus 3 amigos. Já no reino Medo-Persa, diante de Nabucodonosor da Babilônia, e depois de Ciro e Dario, porque Deus estava com eles.
Eles estavam desterrados da terra deles, mas eles não estavam destituídos da aliança e da fidelidade de Deus, porque Deus, mesmo quando tem que nos deixar passar por várias estações da vida, onde o luto, a raiva, a mágoa, a tristeza, o desespero é o que caminha na nossa alma, Ele não nos deixa sozinhos. Eu fico imaginando, irmãos, Deus como um pai diante de um leito de um filho doente, velando sobre aquele filho. Na verdade, a palavra de Deus diz, o guarda de Israel não cochila, nem dorme aquele que te guarda. E na enfermidade do filho, na sua tosse, na sua febre, no momento em que ele está quase indo, o pai não sai do pé da cama daquela criança. Deus não saiu do pé da cama de Israel, mesmo quando eles estavam nas estações difíceis da vida. Por quê? Porque Deus não abandona aquele que Ele quer restaurar. Porque Deus não deixa que o luto, a tristeza, o desespero, a mágoa, a raiva, a ira e tudo que permeia o nosso coração quando nos sentimos abandonados e desterrados seja a última estação da nossa vida, irmãos. Deus vai passando estação por estação por estação, sofrendo conosco, caminhando conosco, viajando conosco. Porque a viagem pode ser muito penosa, mas o porto é seguro. Eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, e não vos deixarei órfãos, mas vou para o Pai, para fazer novas moradas. E quando eu fizer essas novas moradas, eu voltarei, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Deus não nos abandona nas estações da vida. Se você hoje está num momento difícil, querido irmão, se tem alguém que você pode ter certeza que se aproxima de você quando todo mundo lhe abandona, esse é Deus. Pode ter certeza disso, mas pode ter certeza disso. Ele não lhe abandona. Não te abandonarei, nem desampararei, diz o Senhor. Por isso que agora o Salmo 126, eles conseguem entender que foi o Senhor que os disciplinou, mas foi o Senhor que os restaurou. Porque Deus não nos abandona nas estações da vida, porque o desespero e a tragédia não é a estação final, não são a estação final da nossa vida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, esse é o tema. Agora a situação é outra. Em várias levas de milhares de pessoas conduzidas por Esdras, por Neemias, por Zorobabel e tantos outros homens que Deus usou, eles foram voltando para o lugar onde eles tinham sido desterrados. E aí eles entenderam que o Senhor foi quem restaurou a sorte deles. E aí eles ficaram como quem sonha. E como é que a gente fica como quem sonha, hein, irmãos? Como é que a gente fica como quem sonha? Sonho é desejo, ou é medo. Mas esse sonho era desejo. Sonho é desejo. Você imagina o que é 70 anos, o filho perguntando ao pai, ainda criança, como alguns foram, pai, quando é que a gente volta para Jerusalém? Você já viajou com criança? Pai, quando é que vai chegar? Está perto? Está longe? Agora era o contrário. Pai, quando é que a gente chega de volta? Quando é que a gente vai voltar? Passa um ano, 10, 20, 30, 40, aquele pai morre. E aquela criança fica sozinha. Alimentada por um quê, irmãos? Só por uma certeza, que o pai dizia para ela, em breve o Senhor nos voltará. Ainda hoje, irmãos, ainda hoje, os judeus se despedem depois de encontros dizendo assim, até o ano que vem em Jerusalém. Até hoje. É um mote entre eles. Eles reconhecem que Deus os reunirá em algum momento da história, na escatologia, no futuro da humanidade. Aqueles que são do Senhor se encontrarão para encontrar definitivamente o Messias, assim como eles, nós também que somos gentios. E aqui eles aprenderam que a estação final é a estação do reencontro, e por isso eles ficavam como quem sonha. Não era apenas porque o desejo havia sido cumprido, mas aparentemente o desejo havia sobejado, porque a segunda grande verdade desse texto é que quando Deus restaura, e de onde vem essa alegria, ela não vem por gotas,
ela vem como enchentes. Olha a metáfora belíssima que ele usa quando usa pela segunda vez a palavra restauração. Ele usa a primeira vez no versículo 1, no passado, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E aí no versículo 4, ele presentifica esse desejo na forma de oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Você já tinha percebido isso nesse salmo? São dois momentos diferentes. O Senhor já havia restaurado porque já havia tirado eles da terra para volta para casa. Mas quando eles chegaram em casa, irmãos, havia uma terra arrasada. As portas de Jerusalém estavam derrubadas, o templo havia sido saqueado. Se você quer ler sobre isso, leia o livro de Neemias, de como ele foi usado por Deus para reconstruir. Então era mais ou menos aquilo que o pastor Temístico falou hoje pela manhã, que é o ainda não, mas o já. Já havia sido restaurado, mas ainda tinha muita coisa a ser construída. E aí ele ora e diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O Neguebe é o deserto do sul de Israel. É possível que, se você colocar a palavra enchente no Neguebe, em qualquer buscador da internet, você vai ver imagens maravilhosas. É porque acontece o seguinte: Israel vai descendo, depois que sai de Jerusalém, para o lugar mais profundo da terra, que é o Mar Morto. Então, aqueles vales enormes, inclusive a ideia de vale da sombra da morte, é justamente por isso, porque são escarpas altas de um lado e do outro, e você passa no meio, a sombra ali, e ali ficavam os malfeitores procurando tragar algum viajante desavisado. Por isso ele diz: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando eles estavam passando ali e chovia nas cabeceiras dos rios ou na parte mais rochosa de cima, aquela água vem como enchente, irmãos, não é pingo d'água, não é gotinha, é enchente que derrama-se ali. E ele diz: Senhor, já que o Senhor restaurou a nossa sorte e nos provou que a estação final da nossa existência não é o desespero, não é a angústia, não é o desterramento, então, Senhor, restaura agora, mas com abundância, com generosidade, como as torrentes do Neguebe se derramam sobre a terra. Derrama a tua graça e a tua alegria, porque quando Deus restaura a nossa sorte, não são gotas de água, irmãos, são torrentes de alegria. Deus faz sempre, sempre, sempre melhor do que os nossos melhores planos. Por isso que é tolice a gente ficar esgrimindo com Deus uma espada, dizendo para Deus como é que Ele vai responder às nossas orações. Muitos acham que é falta de fé dizer: seja feito conforme a tua vontade. É a maior fé que existe, irmão. A maior fé do mundo é você pedir como quem pede a Deus e depois dizer assim: seja feito conforme a tua vontade. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é abundante, é generosa. A bênção do Senhor não acrescenta dores, ela vai além, ela ultrapassa. Na verdade, ela até faz isso para que você não apenas seja saciado, mas você, além de ser recipiente da bênção, se torne canal da bênção para outros. Por isso que Ele dá a você de sobra, para que você dê aos outros. Desde o dinheiro que você consegue ter, até as bênçãos espirituais. Nós nunca somos destino das bênçãos de Deus, nós somos sempre canais das bênçãos de Deus. Porque Deus sempre dá abundantemente, como torrentes no Neguebe. E é isso que Ele dizia aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Mas há um terceiro aspecto. De onde vem essa alegria? Essa alegria, irmãos, vem de algo muito curioso. O texto diz que a alegria se expressa. O livro de Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Nesses dias o pessoal está dizendo que eu estou muito feliz, porque estou com meus filhos, a netinha de lado, né? Então se preparem, porque esse final de semana é o último. Então domingo que vem o pastor vai estar mais carrancudo, mas não sempre. Não também, talvez não. Mas enfim, o coração alegre formoseia o rosto. Por isso que ele diz assim, a nossa boca se encheu de riso. Parece noivo em dia de casamento. Se não tiver nervoso, está rindo. E se estiver rindo, está rindo de nervoso. Mas está rindo. Está rindo. Parece menino quando passa no vestibular ou no Enem. Parece você quando fecha um negócio que você estava construindo há muito tempo.
Parece você quando sai de um hospital depois de uma doença grave. Parece você quando, enfim, consegue comprar o seu primeiro imóvel e dizer assim, essa terra aqui é minha. Mesmo que você tenha que pagar por mais 30 anos a Caixa Econômica Federal. Mas é sua. E aí você abre o dentão assim e diz assim, Senhor, a minha boca está cheia de dentes, cheia de riso, e a nossa língua de júbilo. Mas de onde é que vem essa alegria? Não vem da boca, nem vem dos lábios. E o princípio é muito simples. É do coração humano que saem as palavras, e os risos, e as expressões humanas. Se ele estiver cheio daquilo que estava cheio, o Salmo 137, ele expressa com a boca aquilo que ele expressou. Arrasa, Senhor, dá a paga, mata os filhos deles na pedra, que eles sofram o que nós sofremos, ira, vingança, mesmo que fosse justa. Mas era o sentimento que havia no coração deles. Mas aqui não. Olha só que coisa maravilhosa, ele diz assim, isso que Deus me deu, encheu a minha boca de riso e a minha língua de júbilo, para que as nações, e querido, preste bem atenção, se ele diz as nações, ele está incluindo aquela que aprisionou Israel, Babilônia, está incluindo a Pérsia, a Média, está incluindo o Egito, está incluindo os inimigos. Ele não diz assim, apenas aquelas nações que foram boazinhas comigo. Porque a graça de Deus nos torna generosos, irmãos, até com aqueles que nos ofendem. Não que nós não tenhamos atitudes de justiça para com eles, de clamar a Deus que Deus chame o feito à ordem e justifique diante dos outros aquilo que é justo, porque nós conhecemos o que é justo pelo conhecimento que temos de Deus. Mas, independentemente disso, o nosso coração se enche da capacidade de dizer assim, de fato, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Veja o que diz. Por isso estamos alegres. Por que eles estavam alegres, irmãos? Pelo que Deus tinha feito por eles. Qual é a fonte da alegria que nos dá esperança? É o que Deus faz por nós. Não é circunstância boa ou positiva, não é pessoas, é o que Deus faz por nós. Meditar no que Deus faz por nós é o maior exercício espiritual para produzir no seu coração gratidão, alegria e generosidade. Cada vez que você parar e pensar no que Deus já fez sobre sua vida e por sua vida, você não terá motivo, irmão, você ficará com vergonha, constrangido de abrir a sua boca para reclamar de qualquer coisa. De exigir e demandar de Deus alguma coisa. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por quê? Porque o que Ele tem feito por mim é notório diante das nações. E aí ele diz, de fato, não somente as nações, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. O por isso é a chave. O por isso é o que Deus tinha feito por eles. Então, o que alimenta a nossa esperança, de onde vem essa alegria do que Deus fez por nós? Razão por isso é que o Salmo 103 é tão importante que nós até o decoremos. Lembra do Salmo 103? Você sabe ele de cor? Então começa a decorar pelo menos os primeiros versículos, projeta aí para lhe ajudar. Salmo 103 diz, bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos dizer juntos? Bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Diz mais, bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Duvido que alguém esqueça de um benefício se tiver consciência de quão imerecido foi esse benefício. E ele até dá os detalhes. Veja o verso 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades.
É Ele quem cura todas as suas enfermidades. É Ele quem da cova redime, irmãos. Redimir é resgatar. Já teve gente aqui na época da Covid que estava para lá 2 vezes ou mais. E Deus foi lá, jogou o anzol e puxou. Já teve gente aqui que já esteve quebrado econômica e profissionalmente, 1, 2, 3, na emenda, e Deus trouxe de volta. Já teve casamento aqui que estava desfeito, e Deus trouxe de volta. Já teve filho rebelde aqui, andando em más companhias e usando drogas e fazendo coisas terríveis, e Deus trouxe de volta. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. O coroamento da sua vida, a estação final é graça e misericórdia, é o que diz Salmo 103. Por quê? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. E em último lugar, isso nos dá um senso de propósito na vida. A alegria que vem nos dá um senso de propósito. Olha que coisa maravilhosa, e muita gente talvez não pense assim, mas o que é isso aqui, o verso 5 e o verso 6 tem a ver com o Salmo? Deixa eu explicar muito simples e você vai se identificar. Você já passou por um aperto muito grande e Deus lhe livrou? E você redefiniu o que é importante para você? E você pensou assim, gente, quanto tempo eu perdi achando que isso é importante, e de repente Deus fez isso, e você mudou e disse assim, o que é importante é isso. O que é importante agora é isso aqui, eu vou dedicar minha vida a isso. Quantas pessoas perdem um filho tragicamente e encampam um ideal, uma missão de vida? Quantas pessoas se dedicaram a uma vida devassa, de sensações, de pulsões e paixões, e quando Deus permitiu que o sujeito destruísse com a própria mão a própria vida, a vida da família, o casamento e tudo mais, e Deus o resgatou assim, na peinha de nada, como a gente diz aqui. Como é que a vida dessa pessoa mudou, irmãos? Porque deu um senso de propósito. E o senso de propósito é quando a gente lê a nossa história, preste atenção nisso, só tem senso de história, de propósito, quando você é capaz de ler a sua história na perspectiva de Deus. E deseja construir uma nova história na presença de Deus e para a glória de Deus. Senão, não tem propósito na vida não, irmão. Você fica teimoso cometendo os mesmos erros sem aprender absolutamente nada. E sobre você tem uma palavra muito forte, aquele que é repreendido muitas vezes sem que haja quebrantamento, será quebrado de uma vez por todas sem que haja cura. Há um momento em que a quebra é irreversível. É quando o sujeito, depois de ter sido tão graciosamente alcançado, no entanto, não reconhece nada da parte de Deus. Esse propósito, portanto, olha só, está aqui no versos 5 e 6. Eles leem a história da perspectiva de Deus e desejam construir uma nova história na presença de Deus e para a glória de Deus. Como é que eles colocam isso em forma de poesia? Eles colocam assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Passado e futuro. Porque quando a gente identifica a alegria daquilo que Deus fez por nós e por isso estamos alegres, nós aprendemos um novo sentido para a vida. Lemos a história e construímos uma nova história com a graça de Deus. Queridos, eu quero orar com você e por você. Eu não sei em que ponto você está, nessa escala, nessa régua. Eu não sei em que ponto você está. Se você estiver do lado de cá, do Salmo 137, ao invés de você depositar sua harpa no salgueiro e dizer assim, está tudo perdido, e com revolta e raiva, eu não cantarei jamais nessa terra estranha. Pelo contrário, tire a harpa do salgueiro, vá para o Salmo 126 e diga assim: quem sai andando e cantando voltará com júbilo, com os seus feixes. Comece a cantar um novo cântico. O Salmo diz:
esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro, e me tirou de um tremedal de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés sobre uma rocha, e pôs nos meus lábios um novo cântico. Muitos verão e ouvirão quando eu cantar esse novo cântico. Se você estiver aqui, venha para cá. E se você estiver aqui, louve a Deus, porque foi Deus que lhe trouxe. Mas lembre, a vida tem variações, e se você for jogado lá, você precisa, conhecendo o caminho, voltar para o Salmo 126. Se você entendeu essa mensagem, se Deus falou ao seu coração, mesmo na minha limitação, de expressar isso para você, e eu rogo que o Espírito aplique a sua palavra, eu gostaria de orar com você e por você. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Eu não quero saber da sua vida em detalhes, porque não sou eu que vou resolvê-la. Mas eu quero lhe estimular a contar a sua vida a Deus agora em oração. Ah, querido, aproveite esse momento, faça de conta que você está sozinho aqui, e vá falando aí, Deus, tu sabes como é que eu estou, tu sabes qual fase da vida eu estou, tu sabes em que terra eu estou me sentindo desterrado, de quais angústias e tristezas de alma tem se tornado a minha vida. Coloque isso diante de Deus, irmão. Jogue fora esse lixo, lixo da alma. Coloque diante do Senhor e diga, Senhor, eu não quero que isso habite na minha alma, não. Eu quero que o Senhor transforme isso. Eu quero ir para o Salmo 126. Eu quero que a minha alegria venha do que o Senhor tem feito por mim, que alimenta o desejo dos meus sonhos, de um dia sair andando, cantando e trazendo de volta os feixes nos braços. Ó Deus amado, nosso coração, nele só Tu, Pai, caminhas livremente, sem obstáculo. Só Tu conheces cada fibra da nossa alma, Pai. Só Tu sabes. Quando no lugar mais obscuro da dor, da angústia, alguns de nós podem estar, só Tu sabes. Talvez nós fingimos tão bem que ninguém sequer percebe. Mas eu te peço, Senhor, arranca, Pai. Faz uma libertação do cárcere da alma, Pai, que essas pessoas estão passando. Tira-as, ó Pai, do desespero, da angústia, da depressão. Tira-os, ó Pai, do sentimento de autodestruição. Tira-os, ó Pai, da raiva, da ira, da vingança, que contamina e envenena a alma, Pai. Tira-os. Tira-os do sentimento de desterro. Tira-os do sentimento de desespero diante da situação, seja ela qual for, Pai. Pior do que aquela que está descrita no Salmo 137, nenhum de nós poderia imaginar que possa estar vivendo. E o Senhor que restaurou a nossa sorte, como diz a Tua palavra, certamente haverá de restaurar aqueles que estiveram lá e também aqueles que estão aqui, porque Tu és o Deus cujo final da estrada é um porto seguro, braços abertos de um Pai amoroso que caminha conosco no desespero e não nos abandona na angústia. Faça isso, Pai, que este coração que está sendo derramado agora diante de Ti possa ser recolhido por Ti, Pai, acariciado, ó Deus, por Teu amor e pela Tua graça, rendido diante de Ti, em Cristo Jesus restaurado, e possa experimentar torrentes do Neguebe, abundantes e generosas de bênção sobre suas vidas. Tua palavra nos diz que no mundo nós teremos aflições, Senhor, mas que devemos ter bom ânimo, porque
quando nos perguntamos de onde vem a alegria que nos alimenta a esperança, vem do Senhor, porque a tua alegria é a nossa força, vem de ti, pelo que tu tens feito por nós. Ajuda-nos também a celebrar quando o Senhor, de maneira benfazeja, abundante e generosa, derrama prodigamente sobre nós bênçãos. Nos tempos de vacas gordas, ó Pai, não nos torna orgulhosos e arrogantes, não nos permita nos tornar orgulhosos e arrogantes, achando que foi o nosso braço forte, a nossa capacidade. Ajuda-nos a ser prudentes para conservar um pouco para os dias ruins que talvez virão. E também nos dá graça e generosidade nos tempos bons para te louvar e abençoar outros. Faça isso, Pai. Nos ajuda a andar nessas marés da vida, não como barcos errantes, mas como marinheiros que confiam que o Senhor está à frente do nosso barco, que nós devemos só remar na direção que o Senhor nos conduzir. Faça isso, Pai, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.